A imagem agora ao vivo de um prédio ainda em chamas, para você ver como é difícil o trabalho dos bombeiros. Esse prédio ficava ao lado do prédio que já desabou e pega fogo nesse momento. Com certeza os bombeiros já estão se dirigindo a esse local, vão colocar a escada Magiros e começar a combater esse incêndio, porque a maior parte já foi combatida do prédio que desabou, mas agora isso é muito comum, né? Outros focos vão surgindo e esse prédio pega fogo exatamente atrás dessa igreja evangélica luterana, um prédio de 1908, a primeira igreja gótica luterana de São Paulo. E a igreja também foi completamente destruída e esse prédio pega fogo. Você falou, é muito comum realmente isso acontecer, né? As chamas já foram controladas nos prédios no entorno aí, a maioria delas inclusive. O trabalho de rescaldo já começou, inclusive a gente vê quanto mais fumaça tem, isso faz parte aí do trabalho de rescaldo, mas o fogo continua atingindo o prédio desta igreja luterana. Como a Carla muito bem disse, os bombeiros já estão combatendo também esse fogo. Daqui a pouquinho a gente vai ver, inclusive, aquela imagem, né, da escada, como a Carla falou, mas não tem jeito. A preocupação agora é que esse fogo que está na igreja atinja também outros prédios que estão por perto. Essa é a grande preocupação, inclusive porque tem família lá também. As famílias ainda estão por lá, as pessoas ainda estão por lá, tem bastante prédio em volta também. Então, há uma preocupação, evidentemente. Você vê, o bombeiro no lado esquerdo da sua tela combate ao fogo no prédio que desabou. Agora, com certeza, eles já viram que o fogo continua no prédio ao lado e vão se dirigir ao prédio ao lado. Essas são imagens ao vivo, gente. Importante falar isso, não são recuperadas. A imagem ao lado direito da sua tela é ao vivo de um prédio que pega fogo nesse momento. E tem uma terrível coincidência, eu queria saber se eu posso chamar, que acontece um incêndio nesse momento também no Rio de Janeiro. Vamos até lá porque o incêndio de grandes proporções atinge neste momento um galpão de uma drogaria na rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro. Imagens ao vivo do helicóptero da Record TV. Impressionante a nuvem de fumaça negra. Isso seria um depósito de um galpão de uma drogaria, ou seja, os medicamentos ficavam nesse local e eram distribuídos então por toda a cidade. Esse bairro é a Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro, um bairro bastante conhecido. E os bombeiros foram acionados às 8h15 da manhã, um pouco antes do Fala Brasil entrar no ar, 8h30. É interessante como algumas tragédias, infelizmente, acabam surgindo ao mesmo tempo, né? Um avião cai, 2 dias depois cai outro. Impressionante, nesse feriado, Dia do Trabalho, 1º de abril de 2018, um incêndio na madrugada desaba um prédio em São Paulo e esse galpão pega fogo no Rio de Janeiro. Imagens ao vivo. Os bombeiros do quartel de São João de Meriti estão no local. Agora, Carla, daqui a pouquinho, portanto, a gente vai ter novas informações, tanto desse incêndio no Rio de Janeiro, como também do incêndio em São Paulo. Olha, imagens do lado esquerdo do vídeo, os bombeiros continuam trabalhando no incêndio, no desabamento em São Paulo, em busca de vítimas. Inclusive o prédio da igreja pegando fogo também no lado esquerdo em São Paulo. No lado direito, incêndio também no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho você vai ter todas as informações desses 2 incêndios, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Atenção, vamos voltar ao vivo ao centro de São Paulo. Temos novas informações sobre o incêndio e desabamento de um prédio. Há pouco o fogo voltou, né, Liliane Nascimento? E agora? Exatamente, o incêndio voltou nesse prédio aqui da frente. Daqui de baixo a gente consegue mostrar que o foco do incêndio está bem ali em cima, num dos últimos andares do prédio. Então há muita fumaça, também muito risco de desabamento. Por isso, agora há pouco teve uma grande correria aqui. A Defesa Civil se aproximou, pediu para que os policiais militares, para que os guardas afastassem todas as pessoas que estavam próximas, inclusive a imprensa, porque de acordo com a Defesa Civil, há risco sim de desabamento. Lembrando que esse prédio que nós estamos mostrando agora, ele foi atingido pelas chamas do prédio que desabou. Acabou ficando bem escuro, a gente consegue mostrar, ficou bem queimado, incendiado, só que as chamas tinham sido controladas. Porém agora a gente percebe que horas depois as chamas voltaram, há muita fumaça, riscos de desabamento. Por este motivo, todo o trabalho aqui do Corpo de Bombeiros continua no local. Eles ainda seguem ali por todos os escombros, tentando encontrar vítimas, lembrando que esses homens também correm risco, também correm o perigo deste outro prédio desabar. Agora, a gente consegue ver, está caindo alguns vidros ali do prédio. Acabou de cair. Alguns vidros, a vidraça que está sendo estourada, ó. A gente acompanha agora a imagem. O risco é grande ainda aqui pela região.
Voltamos à redação do Fala Brasil. Liliane, ressaltando isso, os bombeiros mandaram sair, evacuar a área inteira ao lado. Tinha alguns jornalistas ali embaixo, porque até há pouco não havia fogo no prédio. A gente mostrou ao vivo o fogo começando aí ao lado esquerdo da sua tela, há pouco aqui no Fala Brasil. E agora a recomendação dos bombeiros é que todos saiam. Inclusive a imprensa, Liliane Nascimento, está deixando o local nesse momento, porque o prédio começa a desabar, começa a se desintegrar e corre o risco de desabar, sim. É extremamente preocupante, evidentemente. Informação importante que a Liliane Nascimento trouxe. Não tinha mais fogo até alguns minutos atrás. E agora, portanto, esse fogo voltou e é claro que essa área precisa ser evacuada. A Larissa Varenga está num ponto que ela consegue mostrar pra gente uma rachadura, inclusive, num prédio, né, Larissa? Você consegue mostrar pra gente? Consigo sim, viu, Roberta? Agora, de outro ângulo, eu mostro aqui para vocês esse prédio que voltou a pegar fogo. Olha só o tamanho da rachadura que se formou bem no meio do prédio. Eu acho que vocês têm a imagem, ele de lado, ele é um prédio bem estreito, é muito fino. E aí, o que a Defesa Civil acabou isolando uma área ainda maior aqui do Largo do Paissandu, porque existe sim, então, agora o risco de desabamento. Nós estávamos um pouco mais perto ali dos escombros e em 5 minutos, a Defesa Civil acabou isolando toda a área por causa desse prédio onde voltou a pegar fogo. Eu vi 2 equipes entrando agora nesse prédio, olha só, ele já foi evacuado e é esse que vocês podem perceber aí o tamanho da rachadura no meio dele e também, olha só, ali no céu, a fumaça já saindo desse prédio. Larissa, voltamos à redação do Fala Brasil. O que você disse há pouco é muito importante, né? Como os bombeiros agem rápido. Volta com a imagem da Larissa ali, abre pra gente, mostra a rua. A Larissa estava há pouco tempo ao lado dos escombros. Agora, em 5 minutos, teve que evacuar. Volta com a imagem da rua, por favor. Ou seja, a imprensa foi afastada. Olha a distância que a Larissa já está. Por quê? Porque aquele prédio estreito, como ela disse, corre risco de desabar. Gente, incêndio não é um trabalho de brincadeira. Eu nunca esqueço daquele incêndio no Rio de Janeiro que desabou um prédio no centro do Rio também. São prédios antigos, o apartamento estava em obra, um problema numa estrutura desabou o prédio inteiro. Agora esse prédio inteiro de 26 andares desabou e esse ao lado corre risco de desabar.